Hoje vamos falar sobre como encontrar uma crença raiz. Somos todos co-criadores, nós somos a própria extensão de Deus, a própria extensão do divino. Como co-criadores, estamos o tempo todo criando de forma coletiva a nossa realidade. O que significa isso? Tudo aquilo que pensamos e que somos se soma a tudo aquilo que todos pensam e são. E aí nós criamos a nossa realidade. Mesmo que você não acredite nisso, nossos pensamentos realmente criam a nossa realidade. Tudo aquilo que nós pensamos, nós manifestamos. Isso é muito fácil de perceber, mas se você não tiver consciência daquilo que você está pensando e não tiver consciência daquilo que está acontecendo em sua vida, você não pode enxergar. Mas é fato que todos os nossos pensamentos somados criam a nossa realidade. O universo como nós conhecemos é uma somatória de tudo aquilo que todas as pessoas do universo estão pensando. Se você perceber isso, vai ser muito fácil de perceber como é fácil viver uma vida feliz. Porque uma vida feliz depende dos pensamentos certos. Não importa o que aconteça na sua vida, se você tiver as crenças certas e estiver calçado nos pensamentos certos, você vai ter uma reação positiva das coisas. Isso é muito fácil de perceber. E é muito importante que se perceba que a infelicidade vem também dessas crenças, né? Tanto a felicidade vem de crenças, quanto a infelicidade vem de crenças. Então, se você puder identificar quais são as crenças que estão te causando dor e puder mudá-las, você, em tese, teoricamente, consegue viver uma vida feliz. Existem algumas crenças que nós podemos classificar como crenças superficiais, como, por exemplo, crianças são bagunceiras, mulheres são emocionais, homens são racionais. Gente rica é corrupta, todos os políticos são corruptos. Essas são crenças superficiais. Os pensamentos ou as crenças são como uma árvore, e essas crenças superficiais são como ramos dessa árvore. E elas estão na superfície, na copa da árvore. Se você for puxando mais para baixo, se você for cavando mais fundo, indo mais profundo nessa árvore, você vai descobrindo crenças mais profundas. E se você for fundo o suficiente, você pode encontrar o que chamamos de crenças raízes. As crenças raízes são as crenças de onde se derivam as crenças superficiais. E se você quer mudar a sua vida, você quer mudar a forma que você enxerga a sua vida, você tem que trabalhar nas crenças raízes. As crenças superficiais também precisam ser trabalhadas, mas se você mudar uma crença é mais fácil do que mudar 100 crenças. Se você mudar a crença raiz, você muda todas as crenças superficiais, porque as crenças superficiais vêm das crenças raízes. Raízes são: eu não mereço o amor, eu vou me magoar se eu me envolver com alguém, ou eu não sou bom o suficiente. Esses são alguns exemplos de crenças raízes. Centrais da vida, ou as crenças raízes, elas podem ser tanto positivas ou quanto negativas. As crenças negativas trazem todo o sofrimento e toda a dor que nós passamos. As crenças positivas podem trazer coisas positivas, elas necessariamente trazem coisas positivas. Mas o foco desse vídeo é trabalharmos as crenças raízes negativas. Não vamos falar sobre as crenças raízes positivas nesse vídeo. As crenças raízes são basicamente inconscientes, elas estão muito profundas na nossa psique, na nossa mente, e elas são inconscientes. Então é muito difícil você reconhecer uma crença raiz logo de cara. Quando você passa por um sofrimento, e você vai ver nesse vídeo, você não reconhece uma crença raiz logo de cara, você reconhece uma crença superficial. Por isso é necessário o trabalho de busca de uma crença raiz, por isso esse vídeo existe. Esse é o objetivo do vídeo, para ensinar você a encontrar as crenças raízes. As raízes, ou crenças fundamentais, elas são obtidas através de uma experiência, no caso da negativa, uma experiência negativa, algum trauma, alguma coisa que acontece com a gente. Principalmente na infância, é onde essas crenças elas nascem. Então, vamos lá, acontece alguma coisa negativa e a gente obtém uma crença raiz negativa. E como nossa realidade é fruto dos nossos pensamentos, assim que a gente obtém a crença e começa a pensar de forma negativa, a gente atrai situações negativas, que aí reforçam a crença, realimentam essa crença, e essa crença fica um pouco mais forte, e a gente fica pensando mais naquela coisa, e aí atrai mais situações, e começa um ciclo mesmo vicioso de
reforçamento dessa crença. Essa crença vai ficando cada vez mais forte. Quanto mais coisas acontecem na nossa vida para reforçar essa crença, mais a gente pensa nessa crença, mais a gente acredita nessa crença e mais a gente cria situações para atrair essa crença. E aí isso se torna um monstro, cria um monte de crenças galhos, um monte de crenças superficiais, e aí é muito difícil de corrigir isso mais tarde. Mas essas coisas começam na infância através de uma única experiência, e essa única experiência faz com que nós adquirimos essa crença e aí começamos a pensar nela e atraímos mais experiências, e aí a coisa vai se multiplicando e acaba se tornando um monstro e fica dentro do nosso inconsciente. Raízes ou essas crenças fundamentais, elas não são nada mais do que pensamentos que repetimos muitas vezes. Quando repetimos pensamentos muitas vezes, o nosso subconsciente assume aquilo como real. É por isso que as orações e afirmações funcionam tão bem, porque nós repetimos muitas vezes. E nesse caso, como repetimos muitas vezes um pensamento negativo, a nossa mente subconsciente assimila isso como realidade. E quando a nossa mente subconsciente assimila alguma coisa, vai para o subconsciente, nós perdemos a consciência da coisa. Então nós adquirimos assumimos aquilo como realidade e perdemos a consciência da coisa. Então tem uma série de crenças, uma série de material no nosso subconsciente que molda a nossa realidade, do qual a gente nem tem consciência. E é por isso que existe esse trabalho de trazer essas coisas para a consciência. É por isso que é muito importante descobrir quais são as crenças negativas e alterá-las. O conjunto de crenças negativas, esse conjunto de crenças fundamentais que estão no nosso subconsciente, moldando a nossa realidade, é o que chamamos de sombra, ou do nosso lado sombra. É a nossa própria sombra, e é isso que várias escolas hoje em dia elas tentam mexer, elas tentam tratar, esse nosso lado sombra, que nada mais são do que crenças enraizadas no nosso subconsciente. O trabalho que eu proponho nesse vídeo e também o trabalho da psicologia e de outras terapias, é trazer essa sombra que está no inconsciente para o consciente, porque uma vez no consciente você pode tratar. Você não consegue tratar nada que está no inconsciente, porque você não tem consciência da coisa, você não consegue enxergar a coisa. Então a ideia é trazer todas essas crenças, todo esse lado sombra, não tudo de uma vez, uma de cada vez, para o consciente, para que você possa trabalhar essas crenças. Como funciona esse trabalho? Toda vez que você se encontrar chateado, você se perceber chateado, estiver naquela famosa bad, o crushzinho terminou com você, te deu um bolo, alguma coisa aconteceu que te deixou chateado. O que você tem que fazer é parar tudo, se sentar e fazer perguntas para você mesmo. Eu vou passar aqui um modelinho de como fazer, mas basicamente você tem que trazer essas crenças à tona, você tem que desviar os pensamentos, as armadilhas da mente, que ela não quer deixar que você encontre isso, porque pode ser doloroso. E aí desviar disso e até chegar na crença raiz. Existe uma pergunta-chave que eu vou passar aqui, mas vocês vão entender que a maior parte do trabalho é se sentar com calma e se desviar desses truques que a mente traz para poder encontrar a crença raiz. Isso com uma pergunta específica. Toda vez que você se encontrar chateado ou tiver com algum problema, pode ser raiva também, qualquer outro sentimento negativo. O que você faz é sentar, relaxar e fazer uma pergunta. Se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? Um diálogo que eu peguei de um vídeo da Tio Suan. Esse vídeo e muitos dos vídeos que eu posto são baseados no trabalho da Tio Suan, maravilhosa, é uma americana linda demais. E ela trouxe a coisa do shadow work, o trabalho da sombra, né? Trabalhar em cima da sombra. E esse diálogo eu peguei do vídeo dela, eu vou colocar algum link referenciando ela. Então se você não conhece a Tio Suan, vai atrás. Muitos dos meus vídeos são baseados no trabalho da Tio Suan. Claro que eu junto outras coisas de outras escolas, mas muita coisa é da Tio Suan. E eu peguei esse diálogo, eu vou ter que ler essa coisa. E vocês vão entender como isso funciona na prática, como essa pergunta tão poderosa funciona e como a gente pode realmente encontrar uma crença raiz através dessa pergunta. Imagina que você chega em casa e a casa está aquele caos, aquela bagunça. Tem sutiã no sofá, toalha molhada em cima da cama, tem cocô de cachorro na cozinha, tá
aquele caos geral. Quando você dá de cara para aquilo, você fica chateado, você fica na bad. E aí, partindo desse cenário, a gente vai fazer um diálogo, vai fazer umas perguntas para encontrar qual seria a crença raiz que te deixa chateado por ver aquela bagunça. Eu vou ter que ler mesmo. Então, você chegou na casa e viu que a casa estava uma bagunça, sua primeira reação foi: a casa está uma bagunça. E essa é a sua afirmação de que a casa está uma bagunça. O que você tem que fazer aqui é a pergunta: se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? A resposta que pode vir primeiro é: eu vivo em um chiqueiro. Tá, eu vivo em um chiqueiro. Se isso realmente for verdade, por que é tão ruim? Uma provável resposta seria: isso significa que ninguém respeita a minha casa. Ok. Ninguém respeita a minha casa. Se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? A resposta pode ser: ninguém se importa comigo. Se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? Eu serei magoado de novo pelas pessoas. Se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? O propósito da vida é sofrimento. O propósito da vida é sofrimento é a resposta. Ok, se o propósito da vida é sofrimento, se isso for realmente verdade, o propósito da vida for só sofrimento, por que é tão ruim? Eu não serei amada. Se isso for realmente verdade, por que é tão ruim? Eu estou sozinha. Eu estou sozinha é a crença raiz nesse caso. Então, a pessoa chega em casa e tá aquela bagunça, tem cocô de cachorro na cozinha, sutiã em cima do sofá, aquela zona. E o que ela faz? Ela se sente completamente abandonada. Essa coisa de eu estou sozinha é abandono, ela se sente abandonada. Então ela chega em casa e a casa está desorganizada, ela se sente abandonada e fica triste, mas ela não percebe que ela se sente abandonada, ela acha que está triste por causa da bagunça da casa. E não, ela está triste porque ela se sente abandonada. E é assim que a gente se sente quando a casa está desarrumada, a gente sente que não tem ninguém cuidando da gente. A gente pensa: caralho, cadê minha mãe para arrumar a casa? Por que minha mãe não arrumou a casa? Cadê minha mãe? Eu quero a minha mãe. A gente se sente realmente abandonado. Mas a gente não percebe num primeiro momento. Tem que fazer essa busca, esse trabalho de ir até a crença raiz para descobrir da onde que vem aquela tristeza. Por que aquela tristeza é gerada quando a gente percebe que a casa está bagunçada. Para encontrar uma crença raiz, a gente tem que passar por todos os truques que a mente nos traz. A mente não é do mal, ela não quer que a gente veja essas crenças para que a gente não se sinta mal, porque às vezes trazer essas crenças para o consciente e tomar consciência dessas crenças dói muito. Às vezes essas crenças são ridículas, mas às vezes elas são muito dolorosas, como a crença do abandono, ela pode trazer muito desconforto, e aí a mente cria desvios para que a gente não veja a crença raiz. É muito complicado esse trabalho, é muito de prática mesmo, você tem que fazer várias vezes para poder chegar na crença raiz. E é muito fácil que você se engane com qualquer outra crença anterior achando que é a raiz. Sempre vai o mais fundo que você puder. E você vai saber quando chegar numa crença raiz, você vai saber reconhecer ela. Mas tenha em mente que toda vez que você tentar olhar para uma crença raiz, a sua mente vai te colocar desvios para que você não veja. Ela sempre vai trazer muitos truques e muitas coisas para que você acredite que está na crença raiz, mas não está. Esses desvios que a mente pode trazer no processo de busca da crença raiz, ainda usando essa coisa da casa bagunçada. Então, tá, você chegou lá na casa bagunçada e descobriu que se sente sozinha. Aí você pergunta: por que isso é tão ruim? E a resposta que vem é: eu sinto que as pessoas não se importam comigo. Aí você pergunta: por que isso é tão ruim? Porque as pessoas deveriam se importar. Caso contrário, eu não me sinto amada. Isso é um desvio da mente. Percebe que aqui a gente transfere a responsabilidade? As pessoas deveriam se importar comigo, senão eu não me sinto amada. Então, eu preciso que as pessoas se importem comigo para que eu me sinta amada. E se eu não me sinto amado, porque as pessoas não se importam comigo. E uma crença raiz não tem nada a ver com os outros. Isso é um exemplo de um desvio, mas existem muitos outros. Se você se perceber responsabilizando outra pessoa, responsabilizando a mãe, ou um parente, ou um namorado, ou um crushzinho,
Isso é um desvio da mente, é um desvio para que você não chegue na crença raiz. No caso da casa bagunçada é porque a pessoa se sente abandonada, mas ninguém abandona ela. A gente sabe que está tudo interligado e todo mundo é amado, mesmo que não sinta, não perceba. Esse é um exemplo de um desvio. A prática vai ficando mais fácil e mais rápido de reconhecer esses desvios e arrumar o seu caminho para chegar na crença raiz. Mas tenha em mente que esses desvios vão aparecer o tempo inteiro. E muitas vezes você não só vai pegar um desvio e ir para um lugar completamente errado, como você também vai parar em uma crença achando que ela é a raiz, sendo que ela ainda não é, que você tem que cavar mais fundo. Então a prática desse exercício leva à perfeição, né? A prática leva à perfeição, então é preciso praticar muito, com vários temas diferentes e fazer esses exercícios várias vezes com o mesmo tema, para que você tenha certeza que chegou na crença raiz. Souber usar, souber levar, conduzir direito, mesmo os desvios podem te levar à crença raiz. No exemplo anterior, a gente fechou em as pessoas deveriam se importar com isso, né? Mas se você se perguntar mais uma vez, então por que isso é tão ruim? Porque se as pessoas não se importam comigo, eu me sinto sozinho, eu fico abandonado, eu me sinto abandonado. Então mesmo os desvios podem te levar à crença raiz. Quando você pegar um desvio, continua se perguntando, continua explorando e cavando mais fundo que você pode encontrar a crença raiz. O processo de encontrar a crença raiz, ele é muito bom para coisas negativas, como emoções negativas mesmo, mas você pode aplicar isso a qualquer coisa da vida, da sua mente. Qualquer pensamento ou julgamento, você pode aplicar isso e encontrar a crença raiz. Esse processo é muito bom para você reconhecer por que você julga as pessoas e reconhecer por que você tem preconceito contra as pessoas. Se você tiver preconceito contra algum tipo de pessoa, por raça, por cor, religião ou porque eles jogam LOL, não sei, qualquer coisa. Você pode aplicar esse processo e descobrir o real motivo que te leva a sentir preconceito dessas pessoas. E aí você tendo em mãos, você sabendo, tendo no consciente qual é a real crença que leva a esse preconceito, se você conseguir alterar essa crença, você deixa de ter o preconceito, deixa de ter o julgamento. Esse processo é muito bom para a gente acabar com as tristezas e com os sentimentos ruins, mas também é muito bom com caso de preconceitos, julgamentos e qualquer tipo de pensamento que você queira mudar. Então apliquem esse processo para tudo que vocês quiserem ou pensarem. Esse processo de crenças como uma árvore, como os galhos da árvore, os galhos seriam as crenças superficiais e a crença raiz seria a raiz, você vai enxergar muitos níveis. Existem vários níveis de crenças e ao fazer esse processo você vai andar nesses níveis. Você vai andar verticalmente nesses níveis. O que você quer fazer aqui é não trabalhar nos níveis muito superiores, mas você pode trabalhar nos níveis medianos, não só na crença raiz, mas você também pode trabalhar nos níveis medianos. Fica mais fácil de trabalhar nesses níveis porque é mais fácil de reconhecer esses níveis. O nível da raiz, aonde começa a coisa, é mais difícil de chegar porque ele é inconsciente. E às vezes você faz o processo e não chega na crença raiz, mas você chega no tronco da árvore. Você pode trabalhar e você deve trabalhar essas crenças, porque se você cortar o tronco, todos os galhos caem. Então, às vezes, não é trabalhar só a raiz. Trabalhar os níveis medianos também é muito importante e muito positivo. Se você chegou na crença raiz. A crença raiz, quando você começa a questionar, você entra em loop. No exemplo anterior, em que eu fui abandonada, você pode se questionar mais e descobrir coisas como, e ter a resposta de eu fui abandonada, então ninguém se importa comigo. Se ninguém se importa comigo, eu me sinto abandonado. E aí entra em um loop infinito. Quando você chegar nesse loop infinito, você chegou à crença raiz. Aí é o momento de parar. Mas você não precisa parar na crença raiz, você pode parar em uma dessas crenças medianas. Esse trabalho de reconhecer as sombras dói, é muito doloroso, porque a gente reconhece quem a gente realmente é. E às vezes para algumas pessoas é muito doloroso, é muito difícil e dá umas merda. Então às vezes é melhor parar nas crenças medianas, no tronco da árvore e não ir na crença raiz. E quando você consegue cortar todos os troncos, você sai por aí loucamente cortando as crenças medianas, aí você vai estar preparado para ir para as crenças raízes.
mas você vai saber que chegou numa crença raiz quando as perguntas entrarem em looping. Isso pode parecer muito abstrato, mas na primeira vez que você chegar numa crença raiz e entrar em looping, você vai saber do que eu estou falando, você vai reconhecer isso e aí você pode parar que chegou na crença raiz. Uma crença raiz. Nós, brasileiros, nós temos mais popular uma terapia que é baseada em mudar crenças, reconhecer essas crenças e mudá-las, que é chamada de Theta Healing. O Theta Healing, ele tem uma promessa maravilhosa que você pode mudar uma crença instantaneamente. Então, se você reconheceu a crença, você vai num terapeuta de Theta Healing, ele assim muda essa crença. Não é tão assim, mas ele consegue mudar essa crença e desbloquear muita coisa. Então, se você reconhecer uma crença e precisar de ajuda para mudar, você pode procurar um terapeuta ou uma terapeuta de Theta Healing. Theta Healing é muito bom nesse sentido. O trabalho real, como é a solução de longo prazo para se mudar uma crença. Primeiro você tem que trazer a crença para o consciente, tomar consciência dessa crença, de que você acredita nela. O segundo passo é você substituir essa crença, pegar essa crença negativa e colocar uma crença positiva no lugar. E aí você faz a mesma coisa que você fez, só que de maneira consciente, você fez inconsciente para criar uma crença negativa. Para criar uma crença positiva, você coloca a crença ali e procura na realidade, na sua realidade, no seu dia a dia, coisas que reafirmem essa crença. E aí, toda vez que acontecer uma coisa que reafirme essa crença, você lembra da crença e aí a crença se torna mais forte. Você também pode usar coisas ou quase atalhos como afirmações, então você pode fazer afirmações o tempo todo, porque lembrando que uma crença é um pensamento que a gente repete muitas vezes. Então, teoricamente, se você repetir muitas vezes uma afirmação que remeta a essa crença vai ganhando corpo, vai ganhando forma e vai ganhando força. Então, mas o básico é você criar uma crença nova para substituir a crença negativa e procurar coisas na sua realidade, no seu dia a dia, que reafirmem essa crença. De nós, ou todos nós, eu diria que todos nós, passamos a vida inteira lutando contra essas crenças, sem nem perceber. Parece que nós estamos lutando contra a realidade, lutando contra a sociedade, mas na verdade estamos lutando contra essas crenças. Porque as nossas crenças moldam os nossos pensamentos, que moldam a nossa realidade. E lutando com a realidade, lutando com as pessoas, o que a gente deve fazer mesmo é sentar e reconhecer essas crenças. Todo o trabalho é sentar e reconhecer essas crenças. Uma vez que você reconhece, você traz para o consciente, você pode então trabalhá-las. Um vídeo especificamente de como mudar uma crença, mas esse é o vídeo de como reconhecer uma crença. Esse é o processo de como se reconhecer uma crença. Uma vez que você reconhece a crença, você pode mudá-la. Mas é muito importante que se aprenda a reconhecer a crença. Esse foi meu vídeo de como se reconhecer uma crença raiz. Se gostou, dá um joinha, mande comentários, mande coisas, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe quem quiser, quem puder, quem sentir no coração. É isso, crianças, gratidão.